Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Enquanto o Santos segue de folga, aí os jogadores seguem, alguns até trabalhando fisicamente, né? Postando aí nas redes sociais e tal, para voltar na outra semana para nova temporada de treinamentos. Nós vamos aqui pensando em pautas diferentes para manter o canal ativo, né? Fomos lá no futebol feminino no sábado e hoje eu vou fazer aqui para os senhores um depoimento que tem muito a ver com a história da nossa torcida, da torcida do Santos. Um depoimento com o qual talvez alguns dos senhores se identifiquem, outros talvez não por serem mais jovens, mas enfim, acho que vale neste momento, que para mim é um momento especial, falar sobre esta pauta, falar sobre este tema. Eu já disse mais de uma vez aqui, em outras mídias onde atuo, que eu acompanho futebol desde 1982, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu trabalho com futebol desde 93. A primeira experiência que eu tive no rádio foi como plantão esportivo quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Em 94 eu já trabalhava efetivamente. Então desde então eu estou no jornalismo. Mas antes de ser profissional, eu sempre tive uma visão um pouco mais crítica, né, nas conversas com os amigos e tal, já dando mostras de que eu seguiria esta carreira. Muito bem. E foi fundamental que eu começasse a acompanhar futebol em 1982, repito, na Copa do Mundo daquele ano que o Brasil perdeu, e eu tinha 7 anos de idade, como eu já disse, chorei aquela derrota do Brasil na oportunidade. E por que eu chorei aquela derrota? Porque só em 1982 o futebol me pegou. Por que não pegou um ano antes? Em 81, em 80, né? Em 78 não dava porque eu tinha 3 anos de idade, seja pelos meninos da Vila, seja pela Copa do Mundo da Argentina. Me pegou porque naquela época a gente se reunia em família para assistir os jogos da seleção, porque a seleção que está jogando a Copa América, ela tinha uma outra representatividade, ela tocava no coração do brasileiro de outra forma. E eu me lembro muito bem na casa da minha avó em São Vicente, na Vila Cascatinha, minhas tias, meu tio, vizinhos, amigos das minhas tias, do meu tio, meus avós e tal. Todo mundo reunido. Eu sou mais velho dos netos dos meus falecidos avós paternos, né? Também em relação aos avós maternos. Então, como eu sou o primeiro neto, fui o primeiro neto, né? Então eu era a única criança naquela sala, daquela casa, assistindo a Copa de 82. E era uma alegria muito grande, porque o Brasil foi vencendo jogos, encantando, né? E eu me lembro da cena do meu tio Ronaldo pulando o muro da casa para abraçar o vizinho, soltar rojão e tal. E eu não sei por que cargas d'água ver o meu tio fazendo aquilo, né? Se empolgando, vibrando e tal. E também triste depois que o Brasil perdeu. Eu não sei por que aquilo despertou em mim o interesse pelo futebol. O detalhe interessante é que esse meu tio, que já é falecido, aliás, hoje eu já sou mais velho do que ele era quando faleceu, meu tio faleceu muito jovem, ele era palmeirense, mas ele era palmeirense fanático. Depois, com o tempo, né, com o passar dos anos, ao ponto da gente ficar se provocando, brincando e tal, com histórias de futebol. Muito bem. E eu poderia ter sido palmeirense, né, pela influência desse meu tio. Mas não bateu o santo, né? Não era para ser palmeirense. Poderia ter sido torcedor de outro time, porque naquele mesmo ano de 82 eu vi jogar e ser campeão o time da Democracia Corintiana. Foi bicampeão, na verdade, 82 e 83, e os 2 anos, se eu não tiver equivocado, contra o São Paulo. Poderia ter sido corintiano, inspirado por aquele time que tinha o Casagrande, que tinha o Sócrates, que tinha o Ataliba, que tinha o Solito no gol. Ou então ter me afeiçoado pelo São Paulo, que foi o derrotado, né? Às vezes as pessoas ficam compadecidas com quem perde. Era o time que tinha o Valdir Pérez, acho que o Oscar, o Dario Pereira, ainda o Serginho Chulapa, né? Não sei, poderia ter sido, mas não fui, né? A inspiração do meu tio não me foi suficiente para ser palmeirense, a grande fase do Corinthians não me foi suficiente para me transformar em corintiano, e nem naquela época ter ficado com pena do São Paulo também me empolgou nesse sentido. E tem mais,
era uma época em que tinha o Flamengo do Zico arrebentando, né? Um Flamengo espetacular. Tinha sido campeão da Libertadores, campeão mundial. E aí eu percebi que eu gostava de futebol e eu fui perguntar para o meu pai, que nem gosta de futebol, uma coisa instintiva. Eu falei assim, pai, eu quero ter um time. Para que time eu deveria torcer? Ele virou para mim e falou assim, olha, meu pai que até gostava de futebol e que se afastou porque jogando bola uma vez quebrou o braço e perdeu o interesse pelo futebol. Cada ser humano reage de uma forma a essas situações. Mas ele me falou assim, eu, quando era menino, torcia para o Santos. E eu perguntei assim, por quê? Porque é o time do Pelé, o maior de todos os tempos, o maior jogador da história. Eu não me lembro se foi exatamente com essas palavras que meu pai falou, mas aquilo ficou na minha cabeça de tal forma, e eu sempre admirei meu pai porque ele sempre trabalhou muito e desculpa, uma inspiração para mim de vida. E aquilo me pegou de um jeito, falei, pô, o Santos, né? E naquele mesmo ano de 82 ele me levou na Vila para ver um jogo que eu pedi, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, 1-1. E eu não me lembro de quase nada daquele jogo. Eu não me lembro. Eu tenho flashes daquele jogo. Enfim, deu start, começou ali. Eu me lembro de 83, aí eu me lembro, quando o Serginho chegou, o time do Marola, do Toninho Carlos, do Márcio Rossini, ainda do Pita, do João Paulo, e depois o Santos que perdeu a final do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, daquele jeito, né, com o Aragão tirando todo mundo do jogo do Rio de Janeiro e o Arnaldo César Coelho. Tá certo que o Flamengo tinha um baita time, fez um gol com 50 segundos, mas o Arnaldo César Coelho não dando um pênalti claríssimo do Marinho em cima do Pita, enfim. E ali eu chorei a derrota do Santos, como eu chorei a Copa de 82. E ali eu percebi que eu era torcedor do Santos. Um ano depois, já ouvindo muitos jogos pelo rádio e eventualmente acompanhando uma outra partida pela televisão, porque não tinha a mesma cobertura da mídia de televisão que tem hoje o futebol. Eu me lembro, eu já morava em Praia Grande quando eu vi o Santos ser campeão paulista contra o Corinthians e me lembro de tirar sarro do vizinho corintiano e tal. E ali definitivamente a coisa se transformou numa paixão que moveu a minha vida. Por conta do Santos eu virei jornalista, por conta de ser jornalista eu conheci minha esposa, enfim, na faculdade, porque o meu curso era na frente do dela, ela fazia psicologia, eu fazia jornalismo. Enfim, eu devo muito da minha vida ao Santos. E naquela época, a nossa torcida era muito forte. Naquela final de 83, foram 150 mil pessoas no Morumbi, uma maioria, 120, 130 mil torcedores do Santos. Hoje você não coloca mais 150 mil pessoas no estádio de futebol, né? E aí depois teve a fila, se você computar menos tempo com o Rio São Paulo e com a Conmebol, mas se você for computar o tempo maior, 18 anos, até o título de 2002. Enfim, aí o resto é história. Aí eu já torcia, já trabalhava, já tentava me equilibrar entre ser torcedor e jornalista, não deixar uma coisa influenciar a outra. E foi um período em que a gente ouvia muita piada, muita gozação, né? Ainda escuta, né? Torcida de velho, torcida pequena, que cabe num Fusca, aquelas bobagens todas que alguns estúpidos falam, né? Alguns falam brincando, mas alguns falam sério. É gente estúpida que tenta diminuir a grandeza do Santos. E eu ficava pensando assim, cara, se um dia eu tiver um filho, ele vai torcer para o Santos. Porque não é uma questão de escolha, é uma questão de educação, é uma questão de influenciar positivamente. Porque na minha realidade, não estou dizendo que o pai de um corintiano incentiva ele a torcer para o Corinthians é ruim. Cada um lida com a paixão de uma forma. Cada um sabe o que lhe é caro. E eu tinha esse sonho, né? Se fosse uma menina que tivesse vindo, ia ser do mesmo jeito, né? Ia ter a mesma, ia levar para torcer, ia querer que torcesse e tal. Mas enfim,
E o meu filho nasceu em 2005, né? No ano em que o Santos foi extremamente prejudicado pela arbitragem, mas eu me lembro da minha esposa grávida estar comigo na Praça da Independência quando o Santos foi campeão brasileiro em 2004. Então, quando o Santos foi campeão, ele estava na barriga, né? E aí ele era muito pequenininho, não viu 2006, não viu 2007, e com 5 anos ele já sabia das coisas, e viu 2010, já entendia, e a Libertadores 2011, e já entendia quem era o Neymar, já entendia quem era o Robinho, até porque desde pequenininho eu colocava DVD para assistir, de 2002, de 95, colocava o hino do Santos para tocar. Eu fiz o meu papel como pai, de passar para ele um sentimento e uma história de tradição, até de família, que deveria ter sido passada adiante. E aí vai uma crítica àqueles que não conseguem fazer isso com os filhos, porque em dado momento até teve um internauta, amigo, que é ouvinte do programa e tal, me lembrava o fato de que nos anos 60, 70 e 80, o Santos estava entre as 3 maiores torcidas do Brasil. O Santos fez parte, nestas 3 décadas, das torcidas mais numerosas do país. E essa torcida diminuiu durante um período, especialmente enquanto não se conquistava títulos. E quando os títulos voltaram, essa torcida se renovou. Eu me lembro, inclusive, do meu filho, quando ele estava na escolinha de futsal do Tumiaru, acho que ele tinha 5, 6 anos de idade, 7, e tinha 15 moleques no treino. Tinha 11 com a camisa do Santos, 2 com a camisa do Barcelona, 1 do Corinthians e 1 do Palmeiras. Não tinha ninguém do São Paulo, nem do Real Madrid, nem do Chelsea, nem nada. Então, para mostrar como a torcida do Santos estava se renovando. Se renova pelos ídolos, é importante que se diga, mas é importante que a gente também faça com que o jovem torcedor entenda que o que é importante, o que é fundamental é o clube e não o ídolo. Como na Fórmula 1, por exemplo, quem é ferrarista torce para a Ferrari. Se colocar lá um italiano, se colocar um americano, um brasileiro, um marciano, qualquer coisa, o cara torce para a Ferrari. É como a gente torce para o clube, né? O brasileiro até, quando fala de Fórmula 1, torce para o piloto, não torce para uma equipe. Mas na Itália, especialmente, eles torcem para a Ferrari, né? Então, o torcedor que torce de futebol para atleta, para ídolo, ele corre o risco de ser um torcedor de fácil influência para um outro aspecto. É como outro dia eu estava vendo aí uma menina, torcedora do Vasco, fanática pelo Messi, né? Viu o maior jogador de todos os tempos em campo. Mas se informar um pouquinho da história, né? Fico pensando, coitadinha, se um dia o Messi for jogar no Flamengo, ela vai virar flamenguista? Enfim, é por isso que a gente, quando incentiva, quando faz com que torce para a instituição. E aí a instituição fica, e passa o Robinho, passa o Neymar, passa o Rodrigo, e troca o Luxemburgo, o Leão, o Sampaoli. Eles passam, como vai passar o Pérez, como passou o Modesto, como passou o Marcelo Teixeira, e por aí vai. O Luiz Álvaro, o Odílio, né? É assim, dirigente, jogador e técnico, eles passam pelo clube. O clube fica e o torcedor carrega esse sentimento a vida toda. Então, qual é o recado que eu estou deixando hoje para vocês? E vou dizer daqui a pouco o porquê estou dando esse recado. Quem tem filho pequeno tem obrigação de educar dentro das bases do clube pelo qual ele torce essa criança. Porque o Santos já tem tanta dificuldade, a gente tem uma briga tão estúpida, tão idiota, essa coisa da Vila e do Pacaembu, torcida de São Paulo e torcida de Santos. Isso é uma energia desperdiçada de tal forma que prejudica o clube de tal maneira que é um absurdo, é uma barbaridade. Sabe? É uma rivalidade estúpida. Existe uma rivalidade dentro da própria torcida do Santos que você não vê nas torcidas dos outros times. Parece que a gente está falando de 2 clubes diferentes, né? Então é importante que você eduque, que é o Santos acima de qualquer coisa. Se jogar em São Paulo, se jogar na Vila, se jogar no Guarujá, se jogar em Santo André, se jogar em Campinas, é o Santos. É o Santos de pai para filho. É assim que tem que ser. Quem tem filho pequeno, com macacãozinho, ensinar o hino, né? Contar histórias, mostrar histórias, literalmente catequizar. Porque se a gente não trabalhar a nossa torcida, a nossa paixão, a mídia não vai fazer isso por nós.
A mídia não vai fazer isso pelo Santos, né? Não vai pegar e transformar um personagem de novela, que teve até outro dia um remake, uma novela que tinha lá que o sujeito era palmeirense, fizeram um remake e transformaram o cara em corintiano, o personagem, né? Quando é que os senhores imaginam ver um dia na televisão um personagem de novela que torça para o Santos? Né? Não sei, talvez um dia aconteça. Então cabe muito a nós fazer esse papel. E eu, graças a Deus, tenho orgulho de dizer que eu fiz o meu papel bem. Acertei em cheio. E descobri isso depois de um tempo. Porque no começo, quando ele era menorzinho, quando meu filho era menorzinho, ele via o jogo, mas via assim meio de canto de olho. Quando o Santos perdeu a final da Copa do Brasil para o Palmeiras nos pênaltis, e que eu vi ele arrasado e triste, eu até fiquei me perguntando, pô, será que eu fiz certo? Eu estou vendo ele sofrer tanto, está tão difícil. Fiquei perguntando, será que vale, né, a pessoa ter esse tipo de sentimento? Eu vi que eu consegui, que ele hoje vai levar esse sentimento, até por estar assistindo esse vídeo, talvez para as próximas gerações da nossa família. Então, eu estou especialmente entrando nesse tema hoje, porque é um tema que todo santista tem que levar a sério. Tem que educar os filhos para que eles sejam santistas. Claro, nem sempre isso vai acontecer, mas eu acho que passa muito pela influência de quem é mais velho sobre os mais novos, né? Pode ter um parente que torça para outro time e tal, mas isso cabe a nós. Então, para encerrar o assunto, eu estou falando sobre este tema, porque, inclusive, se não fosse pelo meu filho, eu não estaria aqui, né? Eu sou um jornalista da velha guarda, eu não sou, eu não fujo das novidades nem das tecnologias, eu sou aliado delas, mas eu tenho algumas coisas que eu realmente não entendo. E precisou meu filho pegar no meu pé várias e várias vezes para montar esse canal no YouTube, para eu poder desenvolver esse trabalho. E que eu brinco aqui, eu chamo ele de o produtor, né? Quem viu foto no Twitter no domingo, viu que ele estava comigo lá no jogo da Portuguesa Santista, do Santos com a Portuguesa de Desportos, na Vila Belmiro. Então, o canal não é meu, o canal 10, é dele também. Quando ele não está aqui, eu não consigo fazer os vídeos, né? Não tenho a retaguarda, literalmente, para fazer. Até tá um jeito, deve ter um jeito de fazer, mas eu ia ficar aparecendo, botando a mão no dedo aqui, ia ficar um negócio meio feio, meio esquisito. E ele faz 14 anos, não é, atenção, autoridade, não é trabalho infantil, hein, pelo amor de Deus, não está nada contra a lei. Ele faz 14 anos neste dia 19 de junho, torcendo para o Santos, ajudando com as pesquisas, lendo notícias, me mandando informações, produzindo aqui, está aprendendo alguma coisinha de edição, a gente está mexendo com isso, aos poucos a gente vai melhorando o canal. Então, fiz esse vídeo extenso, até um pouco emocionado, para dar os parabéns para o nosso querido produtor, né, do Canal 10, que é o João Otávio, meu filho, que faz 14 anos e que é santista como eu. Para meu orgulho, para minha alegria. Tá certo? É difícil falar, né? Eu sou meio bobão assim. E eu espero que a gente possa comemorar muitos títulos do Santos juntos ainda, tá certo? Meus amigos, obrigado pela audiência, desculpem esse fecho, é um dia de muita alegria esta quarta-feira, 19 de junho pra gente, tá certo? E vamos continuar firme e forte aí, eu por aqui, o produtor aí do outro lado, ele não quer aparecer de jeito nenhum, né? Mas um dia ele vai assumir, quem sabe, ele está sendo preparado também, espero que ele também tenha outros rumos na vida, porque a gente como jornalista sofre muito. Mas se for um hobby, por que não? Né? Por que não? O legado da arquibancada talvez siga no canal. Então dizer a todos muito obrigado pela audiência, curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e eu só posso dizer que eu amo muito meu filho, tá certo? Santista como eu. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.